Hoje vamos para a região do rio Uaupés. Procure um mapa, ou se você for bom de geografia, feche os olhos e visualize o mapa do Brasil. No extremo noroeste tem a chamada Cabeça do Cachorro, porque, bom, olhem para ela. Aquela parte do Brasil que faz fronteira com a Colômbia, onde parece que um pedacinho do país vizinho entra no território brasileiro e faz a boca do cachorro. Naquela região fica, de um lado, São Gabriel da Cachoeira e do outro, o Tiquié. E essa é uma área realmente babélica. Ali, a convivência se dá em mais de 20 línguas pertencentes a 5 famílias linguísticas e troncos linguísticos diferentes. Tem o tucano ocidental, arawak, nada-rupi, tupi, yanomami e línguas românicas, o espanhol e o português. E hoje vamos falar de uma dessas línguas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao Babel, esse podcast de diversidade linguística. Meu nome é Juliana. E eu sou a Cecília e a língua de hoje é o tucano. Para a gente saber mais sobre essa língua e esse território multilingüe, a gente chamou a Dora Savoldi, linguista e pesquisadora dessa região, e especificamente do tucano, ou dos povos tucanos, vamos falar disso. Dora, por favor, se apresenta aqui pra gente. Oi, gente, meu nome é Dora. Primeiro, eu queria agradecer muito esse convite do Babel. Eu fiquei muito lisonjeada, porque eu já ouvia o Babel há muito tempo. Já pensei em alguns momentos que esse momento podia vir de fazer um Babel sobre o tucano, mas fiquei muito, muito, muito feliz com o convite. Eu tenho graduação em Letras na USP, em Português e Linguística. E aí, desde as minhas iniciações científicas, eu acabei fazendo 2. Eu trabalhava com um mito tucano, né? Eu não trabalhava especificamente com a língua, mas eu trabalhava com o mito de fundação dessas línguas que são faladas, dos povos, na verdade, que falam essas línguas na região do Alto Rio Negro. E aí eu me formei na Letras no meio de 2020, no meio da pandemia. Queria entrar no mestrado logo em seguida, mas o processo seletivo foi cancelado por conta da pandemia e acabei entrando só agora no começo de 2021. Então agora eu tô no meu 2º ano de mestrado e participo de um grupo de pesquisa com a Ceci e com a Ruli, que estão aqui comigo, porque a gente tem uma orientadora em comum, que é a Evani. Ótimo. Esse episódio a gente já veio pensando nele faz um tempo, mas ele acabou chegando num momento muito oportuno, já que abril é um mês de mobilização da luta indígena. E a gente vai falar um pouco mais disso e contextualizar um pouco mais disso ao longo do episódio. Então, pessoal, vem com a gente. No Maria, no Maria, no Maria, Capicuia, Yawa, 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 Bom, Dora, Ceci, vamos escolher um começo, né? Poderia ser qualquer outro, mas a gente vai começar por aqui, que é o nome da língua. É interessante pensar nisso, né? Porque a gente sabe que, no que se refere a povos minoritários e às lógicas coloniais, os nomes das línguas são territórios dessas disputas. Então, o que sabemos sobre esse nome do povo e da língua, Dora? Então, o nome tucano é um nome que a gente usa normalmente para falar dessa língua. E uma vez eu li num livro que é um desses livros que foi uma transcrição da contação do mito de fundação tucano, que as outras etnias chamavam esse povo de tucano porque eles andavam em bando como tucano. Eu acho um pouco estranho, porque eu nunca vi tucano andar em bando. Mas eu não sei também se na Amazônia eles andam em bando, se a gente que tá matando tucano, não sei o que acontece exatamente. Sei que as pessoas dentro dessa etnia, os próprios falantes de tucano, a língua especificamente, eles se referem mais como da Sea, principalmente do lado colombiano, ou também se referem a si mesmo como os Yepamassá, que isso significa gente da terra, né, em tucano. É uma oposição a Pamir e Massá, que seriam os seres de transformação, que viveram em um tempo mítico anterior ao nosso. Então eles se reconhecem como Yepamassá,
E aí também é interessante falar a esse respeito que muitos das outras línguas faladas nessa região, elas têm outros nomes que são, por exemplo, tem o Aicana, que é o nome de uma etnia, mas eles são conhecidos mais geralmente por Piratapuia, que é um nome que eles veem como sendo ofensivo para eles. Então, hoje em dia a gente passou a chamar de Waikana, a mesma coisa com os Kotria, que são chamados mais popularmente de Wanano, mas, de novo, é um nome que é ofensivo, entendeu? Eram nomes que outros grupos indígenas usavam para se referir a esses grupos, mas que trazem algum tom pejorativo, então que hoje em dia a gente já não usa. Tinha isso com os Macu, né, também. Sim, os Macu são essa outra família linguística, e até hoje, foi engraçado, eu acabei de voltar de campo, a gente depois vai falar um pouquinho mais disso, mas até hoje eles usam Macu como um xingamento. Então eu vi, por exemplo, uma pessoa falando sobre, uma pessoa no meio de uma conversa falando, não, porque ela é um Macu. E eu falei, o que significa Macu, né, como quem não quer nada, mas e ela me falou, não, é uma pessoa meio que não tem jeitos pra comer, não sabe, não tem modos. Acho que é uma coisa um pouco de maneira a desumanizar. E aí não tá se referindo só a uma língua, mas a toda uma família linguística que também tá nessa ecologia, mas que não participa tanto dessa ecologia cultural que os Tucano e os Aruac principalmente participam, né? Então, eles são de alguma maneira rebaixados pelos falantes de línguas Tucano Oriental e de línguas Aruac. Tinha... Isso tem a ver, depois você vai contar, né, com o mito da cobra canoa. Eu lembro quando eu fui do lado colombiano dessa região, faz muitos anos, eu acho que era 2011, talvez. Quer dizer, nem tantos anos, não sei. Enfim, estava lá dentro e eu fui porque minha mãe é pesquisadora bióloga, então eu não estava, em função de linguista, entendeu? Eu estava meio em função de adjunta. Mas eu estava meio prestando atenção, e aí minha mãe perguntou para um deles por outra pessoa. E ele falou, os macuzinhos, eles já estão começando a ser gente. E eu fiquei muito chocada, assim. Eu fiquei, muito... E aí depois minha mãe me explicou, falou... Não, o colega da minha mãe, eu acho que era um antropólogo, me explicou que tinha toda uma hierarquização, né? Então, não só entre eles, digamos, como você chama o outro, mas a gente também tem essas coisas, né? De como você chama povos, tem muito disso, né? No colonialismo, de você decidir como chamar os outros, assim. Sim. Ou como se chamar. Eu acho que assim, para fins da pergunta, acho que a maneira talvez mais corriqueira deles se chamarem a sua própria língua é da CEA. E aí tem, por exemplo, essa frase que eu aprendi enquanto estava lá, que é Iê da CEA é Ukué. Iê da CEA é Ukué, que provavelmente estou falando com uma prosódia toda errada, tá? Alguém que eu falasse tucano ia rir da minha fala. Mas é eu, né? Da CEA seria a língua, e seria um sufixo para marcar qual que é a posição sintática desse argumento, né? Então ele está no lugar de objeto. E o ku é falar, então tem outros verbos para falar, a gente vai falar um pouquinho mais disso adiante, mas isso, falar uma língua seria esse verbo, né? O ku, e esse ué seria uma negação, que não é a única negação da língua, mas nesse caso seria a negação adequada. E agora traz pra gente uns dados, assim, então, onde que é falado, a família, tronco linguístico, o número de falantes. A gente sabe que é uma língua que tem caráter de oficialidade em alguns lugares. Dados sobre isso, Dora, por favor. Tá. É uma língua que ela é falada no noroeste amazônico, então nessa região da fronteira entre Brasil, Colômbia, Peru ali também. É muito difícil a gente fazer um levantamento preciso de quantas pessoas falam, porque também é muito difícil a gente saber assim, quantas pessoas falam como primeira língua ou segunda língua, né? Acho que, o Babel fala bastante disso, mas é muito difícil você saber em áreas multilingües o que você considera como uma primeira língua ou língua-mãe, ou enfim, como quer que a gente chame. Então, os dados variam muito em relação a isso, né? Tem gente que estima 3.500 falantes de tucano, tem gente que estima 11 mil falantes de tucano. Isso varia bastante, mas de maneira geral, a família tucano oriental ela é uma família isolada, né, que é a família a qual pertence a língua tucano, e ela tem uma outra família que é a família tucano ocidental,
que é falada ali mais na região são línguas faladas mais na região do Peru. Mas é isso. Eu vi que no site do Instituto Socioambiental, eles colocam que tem, 5.731 falantes no Amazonas, 6.330 na Colômbia e 29 falantes na Venezuela. É até complicado, né? Um número tão exatinho que a gente sabe que, provavelmente tem alguma divergência. É muito difícil chegar em números assim. Não sei o quão atualizado tá ali também, né? Mas é possível que existam muitas subdivisões entre os tucanos também. Então, a gente vai falar delas mais pra frente. E até sobre isso, é legal falar que eles, os próprios tucanos ali em São Gabriel da Cachoeira e provavelmente nas outras regiões também, eles reconhecem pelo menos 2 variedades de sotaque da língua, né? Porque tem uma área que são os tucanos que estão ali no rio Tiquié, que é um dos afluentes do Rio Negro, e tem os tucanos que estão no rio Papuri. Os tucanos que estão no rio Papuri tiveram muito mais contato com outras línguas dessa região. Então, assim, eu já ouvi essa teoria dos próprios tucanos, né, de que essas outras línguas teriam passado os traços fonológicos. Acho que o que mais chama atenção é algumas realizações que os tucanos fazem com r, esses outros tucanos fazem com n, né, então, esse R, esse N, bem no linguista falando aqui, mas Mari e Mani, e aí acho que tem um pouco essa percepção de que o tucano verdadeiro seria o tucano do Tiquié, né, esse tucano mais preservado, que não teve contato com outras línguas. E ele é uma língua oficial no município de São Gabriel da Cachoeira, né? Aliás, lá existem 4 línguas cooficiais, no caso o tucano, o Nhengatu, Baniwa e o Yanomami, além do português. Inclusive, essa região, né, que a Ruli começou falando ali, a cabeça do cachorro, é uma região com uma baita de densidade linguística. Tem números muito ricos ali. Bom, então, como a gente estava falando, tem muitas línguas que são faladas nessa região, mas os falantes de tucano, especialmente, eles têm um prestígio socioeconômico e político dentro dessa ecologia, porque quando os missionários chegaram no século XX, eles acabaram substituindo o Nhengatu pelo tucano como a língua franca da região. Então, o que aconteceu foi que todas as pessoas acabaram começando a falar tucano, além das outras línguas que elas já falavam, para se comunicar com os brancos, assim, com os brancos que estavam chegando naquela região. E isso acabou, na verdade, se tornando, hoje em dia, um fator de ameaça também, né? Tem autores que tratam do tucano como um fator de ameaça a outras línguas da região, porque ela virou a grande língua indígena, né? Então, hoje, por exemplo, para você ter alguns dos seus direitos assegurados, você precisa falar alguma língua indígena. Aí o tucano acaba sendo essa língua que as pessoas vão falar, entendeu? E hoje em dia, em São Gabriel, realmente, em São Gabriel da Cachoeira, né? É a língua, assim, pelo menos na região da cidade, é com certeza a língua mais falada indígena. Não é? E os tucano, eles compartilham uma área geográfica contínua, se bem que a gente tem espalhados em outras partes também, né? E um modo de vida básico também, claro, com suas diferenças, mas existem coisas meio comuns, que incluem caça e coleta, mas predomina a pesca e a agricultura de coivara, e a mandioca brava seria o principal produto ali dessa agricultura. No passado eles moravam em casas comunais, que são chamadas de maloca, e aqui tá, em inglês elas são long houses, é isso? É isso, são, na literatura elas são referidas como long houses, porque elas não têm aquele formato que a gente pensa de oca, sabe? Da oca do Ibirapuera. Elas têm um formato de... são casas compridas, assim, e retangulares mesmo. E que seria, então, uma grande construção retangular com um teto maciço, em forma triangular e portas em cada ponta. E uma coisa que... uma das primeiras coisas, acho que a gente pensou quando pensou em fazer um episódio sobre tucano, é que existe uma relação entre língua e relações familiares, que eu queria que a Dora comentasse aqui pra gente.
Bom, então, o que acontece nessa região, né? Por que as pessoas falam tantas línguas? Bom, primeiro porque tem muitas línguas lá, mas é que vários dos grupos locais, eles praticam exogamia linguística. O que é exogamia linguística, né? É quando um membro de uma certa etnia, ele só vai se casar com um membro de outra etnia. Da mesma maneira que a gente, enfim, na nossa vida, né, a gente considera nós brancos, assim, de uma maneira geral, a gente considera incestuoso você casar com seu irmão, com seu primo, eles veem como incestuoso o casamento entre pessoas de uma mesma etnia. Então, o casamento vai sempre acontecer com pessoas de outra etnia. E quais as implicações disso, né? As etnias, elas se definem em grande medida nessa região pela língua que você fala, né? Hoje em dia menos, mas tradicionalmente elas se definem pela língua que você fala. Porque eles têm uma cultura compartilhada, né? Que vem um pouco do mito da cobra canoa. Aí acho que talvez valha a pena contar um pouquinho. Foi o mito que eu estudei durante o tempo que eu estava na iniciação científica. É um mito que conta a história de uma cobra canoa, né? Que vai levando os ancestrais de vários daqueles grupos. E são ancestrais que são irmãos entre si. Então, tem por isso também um pouco, assim, eles vão casar, você vai casar com os descendentes de um parente distante seu, que é o irmão daquele ancestral, do ancestral do seu grupo. Essa cobra, então, ela foi fazendo uma viagem no Rio de Leite, que é o Rio Negro, né, mas que as pessoas lá chamam de Rio de Leite. E ela foi, e conforme essa viagem foi se realizando, alguns ancestrais iam descendo, e aí iam criando seus próprios clãs, iam criando as suas próprias famílias, que se desenvolveram e hoje são esses grupos linguísticos, né? E aí eles tinham as suas próprias línguas. E é também durante essa viagem que se criam as relações de hierarquia entre esses irmãos, né? Então os irmãos mais velhos, eles vão ter mais prestígio em relação aos irmãos mais novos. E eles também criam todas as partes culturais, assim, da vida cultural. Então, os cantos, eles são todos criados durante essa viagem, os rituais, as épocas para que se façam os rituais, os lugares sagrados dos tucano, né? São muitos lugares sagrados ao longo do Rio Negro, eles chamam de casas, né? Que é o Wi'i, em tucano. Então, tudo isso é definido ao longo dessa viagem. O que acontece é que, como todos os povos, ou pelo menos os povos de família tucano e arawak, compartilham dessa história, eles têm uma cultura compartilhada. Então, diferentemente da gente, que se distingue de falantes, né, de outras línguas, também por questões políticas e culturais, eles não têm essa mesma maneira de diferenciação. Bom, tendo em vista então que eles têm essa cultura compartilhada, a língua é que vai ser usada como um fator distintivo de cada grupo étnico, e aí, por consequência, você só vai casar com pessoas que falam línguas que não as suas. E aí, então, assim, na teoria, você vai viver casado, você sendo uma tariana, vai viver casado com um tucano, e você só vai se falar com ele em tariana, e ele só vai te responder em tucano. Só que pensa isso num contexto de uma aldeia, né, de uma comunidade. As pessoas as crianças vão crescer ouvindo muitas línguas, né? Elas vão crescer ouvindo todas as línguas das mulheres, que é com quem elas ficam durante a adolescência e a juventude, né? Então, por isso as pessoas acabam falando muitas línguas. Acho que é isso, assim, de exogamia linguística. E aí, muito importante, as pessoas, a língua que você fala, né, a língua que define a sua etnia, ela é definida patrilinearmente. Então, é a língua do seu pai. É isso que vai definir a sua etnia. É interessante pensar esse fenômeno, né? Porque para gente como nós, que vivemos em contextos extremamente monolíngues, parece muito estranha, né? Parece uma coisa, tipo, gente, mas que trampo que é casar com uma pessoa... Tipo, se é obrigatório você casar com uma pessoa que fala outra língua. Mas pelo que a Dora falou e pelo que a Ceci já comentou, é tão denso linguisticamente a região e esse compartilhamento, assim, essa divisão de uma convivência mesmo, né? Tipo, você tem aldeias, pelo menos no lado da Colômbia, onde eu estive, que é um contexto um pouco diferente do de São Gabriel da Cachoeira, que é uma cidade, onde, tipo, no Tiquié você tem pequenas povoados, assim, ao lado do rio, você tem que ir de canoa, é bastante isolado.
você tem uma convivência que, tipo, muito intensa entre essas línguas. Então, não é tão estranho como pra gente. Tipo, não é o mesmo que a gente dizer, uma pessoa que fala espanhol só pode casar com uma pessoa que fala inglês. Isso aí não faz nenhum sentido, porque a comunidade é diferente, né? Exato, Ruli. Mas também, ao mesmo tempo, é legal a gente lembrar que, assim, não é porque é um contexto multilingüe que é tudo a mesma coisa, sabe? Tem um texto interessante da Lübke, da Friederike Lübke, que é uma pessoa que estuda multilinguismo, e ela traz situações em vários lugares do mundo, né? Situações que tem esses nichos, assim, com alto multilinguismo em vários lugares do mundo. E aí, por exemplo, uma situação no Senegal em que as pessoas se reconhecem como falantes de, sei lá, 7 línguas, é muito diferente da situação do Rio Negro. No Rio Negro acontece o que ela chama nesse texto de multilinguismo passivo. Por quê? Porque, embora as pessoas falem muitas línguas, elas precisam se definir a partir de uma língua, né? Então, em toda aquela lógica que a gente vinha falando de que você precisa ter a sua língua para ter a sua etnia, para você poder definir as suas relações externas, né? Para você poder se opor a outras pessoas com as quais você possivelmente casará. Então, as pessoas no Alto Rio Negro, elas não falam que elas sabem falar muitas línguas, né? Para você falar que você fala mais de uma língua, você precisa de um nível de proficiência super alto, assim, eles são muito rigorosos em relação a isso. É muito engraçado, assim, de notar, porque eles dão muita risada de quem fala errado, sabe? Eles notam muito aspectos fonológicos e lexicais, principalmente, que acho que é o que salta mais a visão, né? E eles distinguem muito bem as línguas nesse sentido. E aí, além disso, uma coisa que é legal, assim, que eu notei enquanto eu tava em campo, eu já tinha notado a primeira vez que eu tinha ido para São Gabriel, é que eles não usam muito a categoria que a gente fala, que é de entender, né? Às vezes você fala, eu não falo espanhol, mas eu entendo. Espanhol é super comum no Brasil, você ter esse tipo de... falam mesmo isso. É super comum, né? As pessoas, todo mundo entende espanhol. Lá, eles não falam que eles entendem, eles falam que eles escutam uma língua. Então, tipo, eu falo tucano, mas eu escuto cótria, eu escuto nananã. Eles usam essa tradução mesmo em português, né? Que eu acho super interessante de notar também. É um jeito diferente de você conceitualizar as línguas, porque a língua mesmo que você fala é o tucano, ou é o tariana, ou é o cótria, é o aicane, e por aí vai. Eu tenho uma pergunta antes. É que eu já tô o quê? Inventando uma historinha, uma ficção na minha cabeça, assim. Então, a pessoa, por exemplo, um casal que se forma entre um tucano e um baniwa, aí a pessoa, digamos, o cara é baniwa, aí vai a mina tucano lá, aí ela vira baniwa. Não vira, Ela não entra... vira. Não Não ela vira não baniwa. vira, né? Verdade. Tá, é que eu tô pensando assim, como é que uma geração Os filhos viram. Os filhos Os viram filhos vão ser tucano. baniwa, porque o pai é baniwa. Baniwa. Aí eles têm filhos que depois podem voltar, digamos, a ser tucanos, se casarem com homens tucano. Só se forem filhas e não filhos. Então, as filhas são Isso. tucano. Não, exatamente. Então, é isso mesmo. Porque daí você olha num contexto de uma comunidade, como, assim, você tem que casar com pessoas que não são do mesmo grupo étnico que o seu. Mas é muito mais restrito do que isso, sabe? Nesse mito e, tipo, enfim, toda a ecologia cultural deles, existem grupos específicos com os quais você se casa. Então, assim, não é que, qualquer pessoa de qualquer língua tá valendo, sabe? Tem tudo a ver um pouco com essa hierarquia que rola ali naquela região. E então, assim, normalmente você vai acabar casando com pessoas... Você vai ter 4 línguas ali que a sua comunidade costuma fazer esse intercâmbio de casamentos. Então, no final, a hora que você for para essa comunidade, vão ter várias mulheres falando essa língua que você fala também, porque são outras mulheres que vieram da sua comunidade. Uhum. E aí, enfim, os filhos... vai trocando e aí vai rotacionando de novo as línguas conforme nascem filhos homens ou filhas mulheres, né? Acho muito louco que explode a cabeça dessa lógica da linhagem, né, também. Sim, dessa total. Linhagem de base europeia, né, de que você... Da pureza da linhagem, inclusive, né. Agora que você falou, Dora, dessa coisa de que eles têm uma noção muito clara, tipo, essa é a minha língua, que língua é a sua, se você fala bem ou fala mal. Quando eu estive lá, eu lembro que eu passava tempo na cozinha, né, com a esposa e a mãe do capitão da comunidade, porque, enfim, era o lugar em que eu podia estar e tal, e tava ralando mandioca e todas essas coisas. E aí eu fui
tentar ser linguista, né? Então eu prestava atenção, é claro que eu não entendia nada do que estava sendo dito, mas tinha uma sensação de que ali estavam acontecendo línguas diferentes, assim, você ouvia uma sonoridade diferente, uma maneira, e tinha, eu lembro de uma situação que tinha a mãe do capitão, a esposa do capitão e duas crianças, filhos do capitão. Então ali podia ter 3 línguas, ou 2, né? A mãe, as outras crianças, enfim. Sim. E aí eu fiquei lá, tipo, então como é que fala isso? E aí começava essa coisa, não, em tal língua fala não sei o quê, mas em tal língua fala não sei o quê, mas assim não é. E aí eu falava, elas riam. Então, mesmo que eles tenham essa sensação tão clara do tipo, minha língua é uma e as outras não são minhas, a comunicação ali acontece nessas línguas todas, né? É muito... É super dinâmico. Foi a experiência que eu tive na Colômbia. Não sei se é assim em São Gabriel da Cachoeira. Então, eu acho que hoje em dia é menos assim São Gabriel da Cachoeira. Principalmente lá mesmo, assim, que é isso. Muita gente já fala tucano, muita gente fala português também. Enfim, lá é uma mistura louca, porque também tem um monte de gente que vem do Peru, daí começa a falar espanhol no meio da... Você ouve reggaeton hoje em dia, tipo, sabe? É realmente, assim, uma loucura aquela cidade. E assim, a partir das experiências que eu tive, hoje em dia acontece menos essa coisa desse intercâmbio linguístico dentro de uma mesma casa, né? As pessoas com quem eu conversei, as pessoas com quem eu trabalhei, isso é bem menos frequente. O que vai acontecer normalmente é que se tem 2 pessoas que falam 2 línguas, sabe, cada um sabe falar uma língua, provavelmente uma delas vai ser tucano e eles vão acabar falando tucano, porque a pessoa que fala uma língua diferente também fala tucano. Ou então, por exemplo, também conheci uma baré que era casada com um baniwa e eles falam português. Então, assim, varia muito, mas eu ouvi pouco esse tipo de variação. Eu acho que talvez na Colômbia ainda seja mesmo diferente, Júlia. Eu tenho a impressão, pelas coisas que eu leio, enfim, pelas coisas que eu pesquiso, que esse lado colombiano ele é relativamente mais preservado. Eu lembro de ter lido há um tempo atrás, não lembro exatamente qual era o texto, nem o autor, então não vou conseguir dar essa referência, mas que do lado colombiano ainda existiam longhouses, né? Essas casas compridas, que são as malocas, enquanto do lado português, muito provavelmente também por conta dos missionários, né? Que queimavam essas casas. Assim, um processo muito violento que aconteceu naquela região. Então, do lado português já não tem mais, mas... a Chris Stenzel, que é uma pesquisadora da UFRJ, que foi com quem eu fui a primeira vez, né? Ela teve a bondade de deixar eu ir junto com ela a primeira vez que eu fui para São Gabriel. Ela teve um projeto financiado por uma dessas agências externas que tem muito dinheiro, e aí eles conseguiram construir. Ela conseguiu financiar a construção de uma dessas maloca, né, long house, em uma aldeia, eles falam comunidade mais lá, né, que chama Caruru Cachoeira, que é no Papuri. E esse processo todo foi documentado, né? Até para a Cris, depois ela usou, acho que até algumas partes como dado de língua, mas, enfim, virou um documentário, eles editaram e tem cenas incríveis, assim, é de um cinema literalmente cótria, foi esse povo que construiu, né? É muito legal. Eu não sei se esse filme tá disponível, eu dei uma procurada antes do episódio, eu acho que não, mas eu vou falar com a Cris, de repente ela consegue disponibilizar pros fãs de Babel. Uma coisa que eu reparei, Dora, é que você chamou a fronteira do lado de cá de o lado português, já associando a língua. Ai, gente, em vez da fronteira linguística, em vez da fronteira política, achei... Não, pra mim é muito isso, é Vamos horrível. Vamos levar pra análise isso. Exatamente, eu começo a falar de línguas, eu já não sei mais distinção entre português e brasileiro, às vezes eu falo, tipo, não, porque eu falo brasileiro, daí eu lembro que na verdade eu falo português brasileiro, enfim, é uma confusão na minha cabeça. Mas enfim, é isso, lá em São Gabriel eu acho que as pessoas usam entre si, né, os indígenas usam mais só o tucano, infelizmente, né, acho que é muito, muito rica essa variedade linguística. Você quer falar da migração? E aí a maioria dos rituais e da vida religiosa tucano está centrada em objetos, né? Tipo, ornamentos plumários, as flautas Yurupari. Sim, Jurupari a gente fala aqui no Brasil, Jurupari, né? E em substâncias sagradas, né? Como a pintura vermelha Carajuru. Acho que sim, essa... tô
Pelo que paralelo. normalmente é isso, esse Y que, né, no espanhol... É aproximante. Exato. E aí? Então, cera de abelha, cera de breu, que é uma resina vegetal, e padu, que é feito com variedades de coca, tabasco e ayahuasca, né? Até vi alguns vídeos, por exemplo, da Nayara Tucano, pesquisando pro episódio, e em vários momentos ela comenta da relação com a ayahuasca, né? Inclusive do uso tosco, assim, de branco, que chega lá achando que vai mudar a vida e acender no plano astral, porque tomou ayahuasca um dia. Enfim. Eu amo que a Ceci, ela literalmente, ela não foi pro caminho das drogas, porque ao invés de falar tabaco, ela falou tabasco, ela tá bem mais pro lado indígena da pimenta, entendeu? Com fome. Ela não tá nessa onda de tomar ayahuasca. A gente tá gravando na hora do jantar, eu tô com fome. É, porque aqui tem criança ouvindo, né? Aí, não sei. E aí e além disso também tem as coisas menos tangíveis, né? Como os nomes, os cerimoniais, as encantações e os cantos. E esses itens são propriedade do grupo, eles constituem expressões dos poderes espirituais. E aí, num nível coletivo e estrutural, esses rituais que envolvem esses itens podem ser vistos também como expressões formais da identidade do grupo e das relações intergrupais, que ao mesmo tempo esses rituais constituem expressões das relações políticas também naquela conjuntura. Então, acho que esses objetos, assim, essas práticas, de uma maneira geral, elas foram estabelecidas, elas têm uma origem mítica, né, que está ligada a esse mito da cobra canoa, e também é interessante falar que você traz você fala um pouco dessa rede intercultural, Ceci. Cada grupo ali naquela ecologia vai ter uma especialidade, né? Então, os tucano, por exemplo, eles fazem bancos. Eles têm esses bancos onde sentam normalmente os kumu. Tem 3 tipos de xamã tucano, né? São os yai, que é onça, os kumu, que não, acho que é só kumu mesmo, e os baiá, que são os mestres de dança e de canto. Os yai, eles são, tipo, muito poderosos, os kumu são esses curandeiros, e os baiás são, enfim, mestres de cantos e danças. Mas, então os tucano, eles fazem esses bancos, né, a especialidade deles dentro dessa ecologia são esses bancos onde esses kumu se sentam. Tem outras etnias que vão fazer as cuias, tem outras etnias que vão fazer flauta, entendeu? E tudo funciona numa rede de trocas, assim, tradicionalmente, pelo menos. Então, se você é de uma etnia, você produz isso, e aí depois você troca com outras etnias os objetos que elas sabem produzir melhor do que você. Nossa. Ruli, você quer trazer mais algo de história? Não, eu acho que eu não tenho nada mais. Tem um vídeo que a gente vai deixar nas recomendações, que é um vídeo de um desses cantos rituais e de uma contação de história dos tucanos que foi feita no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Tem 20 e tantos minutos, assim, é super legal. Então, vocês vão poder ver um pouco do que a gente está falando sobre cantos e práticas rituais. Legal. E aí tem uma coisa, né, que a gente queria falar, que enquanto a gente está gravando esse episódio, a gente está gravando no dia 8 de abril de 2022 e está rolando a 18ª edição do Acampamento Terra Livre, que esse ano tem o tema Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. O Acampamento Terra Livre é uma mobilização nacional realizada todo ano desde 2004. Aliás, ficou 2 anos sendo online, né, por conta das piores situações da pandemia. E a proposta é tornar visível a situação dos direitos indígenas e reivindicar do Estado brasileiro o atendimento das demandas, das reivindicações desses povos. Então, eles estão lá agora para debater temas como a participação feminina nas eleições, temáticas estudantis, pautas LGBTQIA+, além de discutir os projetos de lei e aí tanto para as lideranças indigenistas como para ambientalistas, projetos que ameaçam os direitos dos povos indígenas e a preservação dos territórios tradicionais. É curioso que eu tô falando as coisas, assim, já começou há alguns dias, porque começou dia 4 de abril, agora é dia 8, e vocês vão ouvir esse episódio depois disso, porque
vai até o dia 14, e aí eu não sei que tempo verbal que eu uso pra falar. Se eles vão fazer, se eles fizeram, se eles estão fazendo agora. Por exemplo, dos projetos de lei que eles estão mais focados é o 490, que pode modificar as atuais normas legais para a demarcação de terras indígenas, e o projeto de lei 191, de 2020, que fala da possibilidade de instalação de projetos de mineração e de infraestrutura em terras indígenas. A gente falou dele, acho que na última vez, acho que foi no de Guarani Paraguaio, na verdade. E essas ações, ao longo desses 18 anos de existência do acampamento, já evitaram a aprovação de vários projetos de lei bem escrotos. Então, vale a pena assim, se mobilizar, por mais cansativo que possa ser. E aí, no acampamento de 2005, foi criada a APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que é uma instância de referência nacional do movimento indígena no Brasil e que é criada, assim, de baixo para cima, sabe? Ela aglutina organizações regionais indígenas e nasceu com a ideia de fortalecer a união desses povos, com a articulação entre as diferentes regiões e organizações indígenas do país, além de mobilizar os povos e organizações indígenas contra as ameaças e agressões aos direitos indígenas. A Sônia Guajajara, por exemplo, é coordenadora executiva da APIB, e vocês podem acompanhar essa movimentação, ou vocês que estão aí no futuro, vocês vocês podem ver os registros passados dessa movimentação lá nas publicações dela ou no próprio perfil da APIB. Vale muito a pena, temos imagens belíssimas já e de arrepiar, assim, os pelinhos do braço, sabe? Quando você vê. E não esquecer também que as eleições estão logo aí, tem participação indígena, tem que garantir que tenha participação indígena, de mulheres indígenas. A Sônia Guajajara está mesmo como candidata, né? A deputada federal. Não estou acompanhando. Acho que sim. Então. Isso mesmo. Vamos andar, então, aqui. Jesus me Dora, agora a gente quer ouvir um pouquinho de tucano. O que você separou aí pra gente? Então, como eu tava em campo, a Ceci, ela fez o convite um pouquinho antes de eu ir pra campo, né? E aí eu fui pra lá já pensando qual ia ser a curiosidade que eu ia gravar. Porque é legal ter, né, a oportunidade de gravar uma coisa específica pro Babel. E aí no começo eu tinha pensado em gravar alguma coisa com um tom relacionado a tom, né? Porque é uma língua que tem tom, que é uma coisa meio, sei lá, né, as línguas indo-europeias não tem, acho que tem até uma que tem, bom, enfim, mas, tipo, é pouco comum pra gente, só que daí eu achei que ia ser meio sem graça, porque a gente não tem, e nosso ouvido é péssimo pra ouvir tom, então, no final das contas, iam ficar ouvindo, tipo, duas palavras que pra vocês vão soar igual, e pra mim também, inclusive, e aí eu falei, bom, deixa quieto, e aí, enquanto eu tava lá gravando e fazendo transcrição, eu me dei conta de que tem um verbo, que é um verbo muito usado, né, que é o ni. E ele é um verbo que ele pode significar ser e estar, pra gente já é tipo, nossa, sabe? A gente tem super essa coisa com o to be do inglês, ser e estar, como é que pode um verbo só pra essas duas coisas? E o ni, além dele ser e estar, ele é também falar. E acho que isso também tá muito ligado, então eu achei legal por causa disso, né? Mais uma coisa que esse verbo pode significar. E acho que isso expressa um pouco uma coisa da ideologia linguística que permeia essa região, né? Na qual a língua ela não é só vista como alguma coisa, como um meio de comunicação. Ela é também parte constitutiva daquilo que você é, né? Então, assim, essa parte, assim, de fazer a relação com o ni significar ser e falar e transpor isso para ideologia linguística é uma coisa que eu talvez esteja fazendo, assim, talvez esteja indo além, mas eu acho que, enfim, de alguma maneira me remeteu a essa menção na literatura de que a língua ela tem essa
esse poder meio formativo mesmo. Ela tá no seu corpo, ela é super importante para as nomeações das pessoas, né? Então, vocês vão ver que as pessoas no Alto Rio Negro, elas têm sempre o nome delas de branco. Elas têm um nome que é um nome de benzimento, que é realmente o nome que elas recebem quando elas nascem de um xamã, de um kumu, né? E esse nome ele não é revelado nem mesmo para criança. E ele é sempre na língua, né, da pessoa, enfim, na língua do pai do bebê. E aí essa pessoa vai ser chamada por apelidos a vida inteira. E até hoje eles têm esses nomes, né? Às vezes eles não são mais secretos, então eu trabalhei com pessoas que me falaram quais eram os nomes de benzimento delas, né? O seu Alfredo, por exemplo, o nome dele é Urumiré. Urumiré, é isso. Significa roxinol. Mas às vezes as pessoas não vão falar, então eu também trabalhei com outras pessoas que não quiseram me falar o nome delas, porque esses nomes, eles são que são usados nos momentos de cura, mas também nos momentos de amaldiçoar, enfim, isso. Então, tipo, eles têm um poder super grande, né, e acho que isso é legal pra gente pensar o lugar que a língua ocupa. Mas enfim, então era isso. E aí vocês vão ouvir o áudio do seu Alfredo falando algumas frases com esse verbo, que é ni. O Rio Negro é Rio do Leite. Rio do Leite. Então eu vou dizer, eu sou, em vez de dizer Rio Negro, eu vou dizer do Rio do Leite. De Orpencoma Can Ni. Sou morador do Rio do Leite. De Ativi Ni. Eu estou aqui nesta casa. Ativi Yavi Ni. Esta é minha casa. De Pacó. Até Anhussé Ni Nimo. Minha mãe dizia, estas coisas são coisas boas. De Marçã Anhungani. Sou gente boa ou gente bondosa. Então agora, momento a droguinha de linguística, né? Os linguistas. A gente gosta. Observações aí sobre essa língua, então, sobre tucano. Tá. Eu, pessoalmente, acho o tucano uma língua muito complexa. Não sei se é porque é a única que eu estudo, mas, enfim, em termos de fonologia, né? A gente tem 2 tons no tucano, que é baixo e alto. Às vezes as pessoas falam como ascendente e alto, né? Mas, enfim, são 2 tons. Inclusive, foi engraçado, porque, assim, você acha que você tá começando a entender alguma coisa na língua. E eu sabia que, em tucano, arcó é água. E aí, eu tava gravando um dia com o seu Alfredo, e aí tem uma hora que ele fala arcó. Aí eu falei, nossa! Tipo, tava transcrevendo, na verdade. Eu falei, seu Alfredo, água dele? Não é água. Eu falei, como não? Ele, não é água. Daí ele me falou, agora eu esqueci exatamente qual que era a outra palavra. Tipo, juro, tava na minha cabeça, porque isso ficou muito gravado. Eu esqueci de deixar aqui anotado. Mas, enfim, era literalmente, tipo, arcó e arcó. E eram 2 palavras diferentes. Então é muito difícil fazer essa distinção. E elas realmente, enfim, diferenciam palavras, né? Então, pra gente isso já é super difícil. Bom, sou eu tentando diferenciar os primeiros 4 anos da minha vida. Avô de avó. Não, mas calma, uma coisa exato. Tipo... Pois é, pra vocês uma coisa, outra coisa. Exato. Sim. Se o português ainda, além das vogais abertas e fechadas, tivesse tom, eu tinha voltado para a Colômbia, entendeu? Porque não ia dar. Eu sou completamente surda a tom, mas me tomou muitos anos não ser surda a vogais abertas e fechadas, hei de dizer. Nossa, gente, é isso, né? No final das contas, depende de quem tá ouvindo, né? As dificuldades do seu próprio ouvido. Mas, enfim, é muito difícil, assim, ouvir tom, pra mim, pelo menos. Aí, além disso, em termos de fonologia, tem nasalização. Então, a nasalidade, né? Isso, só para já fazer esse disclaimer geral, essas informações eu tirei principalmente do Ramírez, que é o Henry Ramírez. Ele fez uma gramática descritiva do tucano bem, assim, abrangente, em 97.
E aí, então, as informações eu tirei a maioria de lá, assim, essas informações linguísticas. Bom, então a nasalização, o Ramírez ele vai falar que ela tá no nível do morfema, né? Normalmente a gente tende a pensar um pouco, sei lá, com base pelo menos no português, no nível da sílaba. Então, tipo, se tem uma nasal, ela se espraia para outras sílabas, mas o que acontece é se tem os morfemas que são nasais no tucano e eles se espalham, essa nasalização, esse traço se espalha progressivamente. Então, se você vai tendo sufixos, né, porque é uma língua fundamentalmente de sufixação, essa nasalidade ela vai se espraiando até chegar numa consoante surda, né, morfemas que começam com consoantes surdas que barram, então, o espraiamento nasal. Eu acho que a gente podia, só pensando assim, né, quem não for da linguística, às vezes a pessoa, enfim, que não estuda dessa forma que a gente estuda, pode não saber a diferença da sílaba para o morfema, porque muitas vezes fica parecendo que é a mesma coisa, né? Tá. Então, tipo, a ideia é que o morfema, ele é uma unidade da língua que ele já tem, uma certa... É que eu odeio ter que explicar isso, Ceci, que saia justa que você me meteu, porque eu não sei o quanto eu acredito nessas coisas que eu vou ter que falar, mas... na teoria, o morfema, ele é tipo um pedacinho de palavra que já tem uma certa semântica. Então, você pega, por exemplo, o verbo amar. Se você fosse fazer uma divisão silábica, você teria amar. São 2 sílabas. Tá relacionada a... Enfim, não sei o que tá relacionado, mas são essas 2 sílabas. E pensando do ponto de vista de uma divisão morfêmica, você teria 3 morfemas que seriam am, a e r. E aí, por exemplo, esse am, ele já tem essa semântica que é do verbo amar, porque depois quando você for falar amou, é ele que vai aparecer, e quando você for falar amei, é ele também que vai aparecer. Então, é basicamente essa a ideia, entendeu? O morfema pode ter várias sílabas. Pode. E também pode ser menos que uma sílaba, né? Pode ser menos que uma sílaba. E pode cortar transversalmente sílabas, tipo amar. Exato, porque o AM seria tipo raiz, radical, também, raiz. Enquanto esse R, por exemplo, no final é um morfema, não? Enquanto flexão, marcar o infinitivo. Sim. Bom, então... Dora, você falou que não gosta de explicar isso, mas eu acho que você mandou bem no exemplo, hein? Arrasou. Obrigada. Nesse de amor ainda. Que bom que vocês acharam. Espero que os ouvintes de Babel também concordem com vocês. Mas então é isso. E aí acho que é até legal falar, já que você falou disso, você achei que você... Quando você falou, não sei se as pessoas entendem, porque assim, por exemplo, o que é a nasalização no português, né? A gente não fala cama, porque assim, se você vai lá e olha a palavra, ela é tipo um A, né, que tem ali. Só que a gente nasaliza esse A, porque depois dele vem uma nasal, que é o M. Então, a gente acaba falando cama. Pra gente que fala português, o nasal, ele tem muito a gente confunde um pouco a nasalidade com a abertura. Eu vou começar a falar umas coisas que não vai valer a pena, acho, gente. Porque eu ia falar, tipo, de abertura da vogal. Porque, assim, que é uma coisa que é realmente legal no tucano, que quando você vê a nasalização é tipo maré, não é maré, entendeu? Tipo, esse ele já é uma outra vogal. Se você tem uma nasalização que vai pra um A, só que isso, porque quando a gente nasaliza, a gente acaba mudando um pouco o grau de abertura, normalmente, das vogais no português, né? Então, enfim, mas acho que talvez não vale a pena trazer, porque acho que vale, deixa sim. E quando a gente fala de abertura, quando tá falando de abertura de vogal, tem a ver com a abertura, um movimento motor mesmo, assim, da língua, né? Então, quanto mais boca, a gente né? baixa a língua, mais baixa a língua, abre a boca, isso quer dizer mais aberto. Então, arara, esse A é mais aberto do que o de cama. Bom, e aí, então, além da nasalidade, outra coisa que a gente tem, que daí, enfim, é essa glotalização e laringalização, que aparece, às vezes, né, na primeira mora dos morfemas, né? Então, vai ficar mais claro quando eu der um exemplo, né? E ela é distintiva no tucano. Então, a gente tem um exemplo de ué, que é um verbo que significa fazer, e ué é. Então, você vê que tem essa paradinha, né? Ué é.
Isso a gente chama de glotalização, e aí ela chama genipapo. O fato de estar na primeira mora é que ela tá, tipo assim... como descrever? Mora. Ela tá nessa, assim, na primeira partezinha silábica, será? Do morfema, dá pra gente falar? No ataque? Não é... pode ser no ataque silábico. É o contrário. Sempre ela tá, tipo, logo após o ataque. Mas ele fala de mora. Tipo, eu sou ruim pra explicar mora, mas, enfim, ela vai estar, por exemplo, antes do primeiro grupo de... Mora é uma unidade de som usada em fonologia que determina o peso silábico, que, por sua vez, determina o acento tônico e a tipologia rítmica em algumas línguas. E como muitos termos técnicos da linguística, a definição exata de mora é debatida. Tá, então é isso. Quem é a gente, não né? Não nos atenhamos à mora, mas o fato é que tem glotalização no tucano. O é fazer e o é genipapo. E agora, Dora, por favor, nos leve para a morfologia. Que um grande assunto de estudo de linguista nessa região toda, né? Não só no tucano, mas assim, é um prato cheio. Não, gente, é porque eu causa a morfologia no tucano, assim, do ponto de vista indo-europeu da coitada falante de português, realmente é muito complexa a morfologia do tucano, assim, tipo, pra mim tá sendo bastante difícil acompanhar. Então vamos começar de pouquinho, pelas beiradas, vamos lá. Tá. Pelas beiradas, é uma língua, o Ramírez, né, vai falar que é uma língua de sufixação. Então, tipo, você tem... Você só tem sufixo, você não tem prefixos que nem no português. Então, vamos lá, português você tem, tipo, possível. Você pode colocar o in antes do possível. Isso é um prefixo, porque ele vem antes do possível. Em tucano, não. Tudo que você vai colocar, você vai adjungir a uma palavra, vai vir logo depois, entendeu? É uma língua de sufixação. E é uma língua que tem distinção entre masculino e feminino para algumas coisas. Né? Então, principalmente para seres vivos, você vai encontrar essa distinção que vai ser normalmente marcada por g para masculino e go, às vezes esse g é apagado, para feminino, né? Não tem nada de a e o como a gente pensa normalmente no português. Além disso, é uma língua que tem evidenciais, o tucano. O Babel já falou de evidenciais, mas para quem ainda não assistiu, mas vai assistir os outros episódios de Babel, evidenciais são pedacinhos que estão ali numa palavra, né, morfemas, que marcam, eles evidenciam como que a pessoa adquiriu a informação que ela tá falando. Eu gosto de falar que evidenciais é tipo a morfologia da fofoca. Exato. Então, tipo assim, você juntar diferente de como a gente faz, você pode falar assim, ouvi por aí que fulano vai casar. Ou você fala, fulano vai casar. Eu vi que fulano vai casar. Diz que não sei o quê. A morfologia da fofoca é tipo, você junta isso em morfemas, que foi o que a gente explicou antes, a o que você está falando. Então tem, além de fofoca, tem outros tipos que a Dora vai falar agora. Só que é isso. É uma língua que tem mais dificuldade de fake news, então, de certa forma, que você tem que falar de onde veio. É engraçado você falar isso, Ceci, porque eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar em evidenciais foi numa aula da Ivani, e aí uma menina falou, nossa, mas então as pessoas que falam línguas com evidenciais não mentem? Óbvio que mentem, gente, só que você mente falando que você ouviu uma informação que na verdade você viu, ou que você não viu, enfim, daí você começa, assim, são outros níveis de complexidade da mentira, entendeu? Mas, então, nesse sentido do que a Ruli estava falando, é interessante porque no português você pode escolher se você vai falar ou não a maneira como você adquiriu essa informação. No tucano, esses morfemas de evidencial, eles precisam aparecer porque, do contrário, o verbo soa errado, né? Ele soa agramatical para os falantes. Então, são 4 modalidades epistêmicas no tucano, que são visual, ou seja, fica implícito que o falante viu aquela informação que ele tá te falando, né? Tem a modalidade sentida, que normalmente acaba sendo escutar, né? Então, você escutou, por exemplo, você fala, nossa, alguém bateu na parede, porque você escutou alguém batendo na parede. Mas também pode ser percebida por outros sentidos que não o visual. Tem a modalidade epistêmica de dedução, né? Dedutivo, inferência,
Que então você vai falar, nossa, uma onça passou aqui, porque você tá vendo as pegadas dela, né? Você tem rastros ou sinais que te permitem inferir aquela informação que você tá elicitando. E tem também a modalidade epistêmica reportativa. Então, essa é bem a fofoqueira, né? Tipo, alguém me contou. Aí, para fins de exemplos, a gente tem, então, um exemplo que é, por exemplo, a pé a mim eu vi que ele brincou. Então, a pé seria esse verbo brincar. Ele tá marcando ali um passado recente, né? E mi seria esse evidencial pro masculino, porque daí, enfim, os evidenciais vão mudar conforme o masculino, tem todas essas outras coisas, né? Mas mi seria o evidencial de visão pro passado recente masculino. Aí, a peça mi seria eu ouvi ele brincando, então a pé de novo, aí o sami seria esse outro evidencial, que é da modalidade sentida. A pé a pi, que seria dedutivo, e a pé a p, que é o reportativo. Então, acho que seria a pé a pi, que é ele brincou só, né? E a p... o a pé a pi o ele brincou, tipo, você viu um monte de brinquedo espalhado, essa de dedução, entendeu? Então, tipo, você vê um monte de brinquedo espalhado, a criança acabou de sair da sala, você fala, ele acabou de brincar, ele brincou, a pé a pi. Reportativo, a pé a pu, é que alguém me contou, seu filho estava brincando. Daí você vai contar pra alguém essa informação, você fala a pé a pu. Tá, então é isso. Além de evidenciais, a gente tem verbos seriais. Enfim, tem outros nomes, né? Verbos seriais, a definição disso é bem polêmica dentro da linguística, mas a ideia é que, assim, você tem vários verbos que aparecem em série, por isso eles são seriais, e aí o sentido desses verbos, juntos, né, que aparecem juntos, não é o sentido da composição do sentido de cada verbo que tá aparecendo, né? Então, tipo, não é, por exemplo, amarrar, laçar, daí significa que você amarrou fazendo um laço, não é. A gente tem, por exemplo, uma sentença que eu vou falar completamente errado, então já me perdoem, mas assim, só para dar um sentido, que é Pisana, Kasawa, Buipa, Bupu, Mha, Perra e Rami. O que essa sentença significa, né? O gato pulou em cima do giral. Só que, literalmente, o que ela significaria? O gato foi até se colocar em cima do giral, subindo, pulando. Então, tipo, é isso, não tem um sentido necessariamente composto do verbo, né? Daí, nesse caso, mha seria pular, perra seria subir, e errar e até. Então, daí vocês voltam no áudio e reconhecem as coisas que eu tava falando, porque eu devo ter falado bem devagar, que eu não sei falar isso. E além disso também, acho que outra coisa legal... Bom, tem muita coisa na morfologia, né? Não dá pra trazer tudo, mas tem também os classificadores, que também é uma categoria, assim, um pouco não ortodoxa, né? Tem pessoas que chamam de outras coisas. O próprio Ramírez, ele chama de sufixos de forma, e depois ele também fala de outros nomes dependentes. Mas a ideia é que, assim, você tem algumas raízes, morfemas, já que a gente já passou por esse tópico, né? Que tem uma ideia geral de uma certa entidade no mundo. Então, por exemplo, você tem um morfema que ele não significa abacate, a fruta de abacate. Ele tem nele contida uma certa ideia de abacate. E aí, a partir do uso desses sufixos classificadores, você vai conseguir contabilizar. Então, você vai poder, a partir de então, falar que você tem um abacate, ou dois, enfim. E também você vai poder saber exatamente do abacate você está falando. A partir desses sufixos que eles estão relacionados a um sentido de forma. Então, por exemplo, você tem ga, que é uma forma do singular, que é a forma roliça, é uma forma roliça, né? E aí, o yu seria essa ideia de abacate, e o yuga, que seria o abacate redondo, o ser roliço de vegetal abacate, ele é a fruta do abacate. Aí você tem g, que é uma forma retilínea, né? Então, o yugu seria o pé de abacate, que é como se fosse um abacate comprido. Enfim, aí por aí vai. Acho que talvez não vale a pena passar por todos aqui, mas depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais se vocês tiverem essa curiosidade, porque é bem interessante a parte dos classificadores. E várias línguas têm classificadores, né? Por exemplo, quando a gente falou do mandarim, eu nem lembro mais. Gente, desculpa, eu não lembro, mas mandarim, por exemplo, tem classificadores assim. Enfim, não é estranho no mundo. Não.
Não, é super comum. Então, e aí é que assim, tem esses, já que a gente entrou nessa seara, eu vou falar. Tem esses sufixos que são sufixos de forma, mas, e eles, tipo, no tucano eles funcionam de um jeito diferente de outros nomes dependentes, porque eles têm, enfim, tipo, relações fonológicas diferentes com as raízes às quais eles se juntam. Mas, se a gente fosse considerar todos os nomes dependentes como esses sufixos, né, esses outros sufixos que tem no tucano, como classificadores, aí você tem, tipo, mais de 400 classificadores, entendeu? Não é mais que você tem 8 sufixos ou 6 sufixos de forma, você tem muitos. Tipo, assim, é uma coisa muito absurda, sabe? É muito interessante mesmo. E em termos de sintaxe, acho que eu não trouxe muitas coisas, porque eu acho que, assim, a morfologia realmente é o que tem de mais legal, mas é uma língua que tem a ordem SOV, né? Então, normalmente, mas, assim, óbvio que às vezes na fala isso se confunde, mas, em geral, você vai usar primeiro o sujeito, depois o objeto e depois o verbo da sentença para falar sobre alguma coisa. E coisas de sistema de escrita, como é que se dá? Então, em termos de sistema de escrita, eles utilizaram sempre o alfabeto latino, né, desde que essas línguas passaram a ser transcritas, mas houve uma mudança, por exemplo, na gramática do Ramírez, em alguns livros que eu pego, eles usam, para esse som de aquele I cortado ao meio, sabe, do alfabeto fonético. Mas hoje em dia eu acho que é mais comum, tem umas outros livros, umas outras gramáticas, e as outras línguas daquela região usam mais o U cortado ao meio. Que é estranho, porque eu acho que o som de fato é mais o do I. Mas, enfim, na grafia acabou ficando o U, então hoje em dia acabam usando mais esse som mesmo. E são soluções usadas em outras línguas indígenas também, né? Às vezes ajuda a dar uma padronizada, talvez. Ajuda na... Sei. Então daí eles usam acentos, normalmente acento grave, assim, às vezes para marcar tom. Nasalidade não é sempre marcada, porque daí você parte do pressuposto de que se tiver um fonema nasal, aquilo tudo vai ser nasalizado. Glotalização é sempre antes de consoante surda, então você também não fica marcando. Às vezes marcam, mas enfim. Tipo, acho que a escrita ela ainda é relativamente pouco padronizada. Até onde eu sei, tá? Mas realmente não é uma área que, tipo, eu entendo tanto, então eu posso estar falando alguma besteira. Eu vou acreditar em tudo que você me falar agora. Então, não quer aproveitar e falar um pouco pra gente da sua pesquisa agora do mestrado, porque você tá questionando, né? A forma como a língua foi registrada até agora. Por isso que a Ceci me colocou nessa saia justa a hora que ela me pediu pra escrever morfemas, etc. Porque... qual que é a ideia, né, da minha pesquisa? Que chama Reconsiderações sobre o tucano, a língua pelas lentes de uma epistemologia do desprendimento. É engraçado só porque a minha família demorou muito pra entender qualquer coisa que tipo, fosse parte desse título. E na época que eu apliquei pro mestrado... não entende o que eu faço. Então, mas então, qual que é a ideia, né? A ideia inicial do meu projeto era tentar construir uma ponte entre o tipo de análise que a gente faz normalmente das línguas, então fazer essa coisa toda de divisão em morfemas, pensar em categorias, etc. E olhar um pouco para a maneira como os próprios falantes enxergam a língua que eles estão falando, né? E aí trabalhar em cima disso. Atualmente, eu acho que ela acabou virando uma pesquisa que consiste... tem 2 momentos, né? Acho que no primeiro momento eu vou tentar reanalisar algumas categorias morfológicas que já estão estabelecidas para análise, porque eu acho que elas não dão conta daquilo que está acontecendo quando você olha para a língua em uso, né? Então, você fala, mas isso aqui era um morfema que não era para aparecer nesse tipo de construção, mas ele aparece, então o que você vai fazer com isso, né? Mas também tentar, e acho que essa é a parte mais difícil, assim, tentar aprender um pouco, apreender um pouco o que seria uma maneira mais tucano de enxergar a língua e pensar isso em relação à maneira como a gente analisa a língua, que está ligada à nossa própria ontologia, né? A maneira como a gente costuma ver, entender, usar línguas é diferente da maneira deles, né? Agora, enfim, é muito difícil você trazer uma coisa indígena para esse âmbito da linguística sem jogar tudo que foi feito fora, porque assim, eu não acho de fato que sejam coisas... acho que é importante toda a pesquisa que já foi muito relevante, tudo que já foi feito, mas como que a gente traz um pouco a perspectiva de quem fala a língua, né? Que no final das contas é também muito importante. Como nossa orientadora falou,
Como não jogar a criança fora com a água suja do balde, né? Sim, sim. É isso. E talvez também perceber que o que não cabe no modelo das línguas indo-europeias e não cabe porque não é a caixa certa, sabe? É Sim. como, sabe esse brinquedo de tentar pôr estrelinha na estrelinha, bolinha na Exato, bolinha? exato, É Ruli. tipo como se a gente tentasse há séculos bater na bolinha até virar um quadrado, entendeu? Só que a Exato. bolinha foi feita num molde específico. O problema é que alguém, a gente sabe quem, Keynes, falou que a bolinha era o modelo universal. É isso. Não, então, acho que essa parte tá ligada mais a esse primeiro momento que eu falei da pesquisa, que é de reanálise mesmo das categorias, que é tipo, tá bom, se isso aqui não é um quadradinho, então vamos inventar sei lá, uma outra forma. Mas essa parte de tentar realmente pensar, assim, como a maneira que eles enxergam língua, porque daí eles não vão ter outras categorias, né? Tipo, os tucanos não olham pra língua e falam, não, mas eu, na verdade, da minha perspectiva tucana, eu acho que isso aqui não deveria ser considerado um evidencial, deveria ser considerado um classificador, sei lá. Tipo, eles não vão fazer esse tipo de oposição, entendeu? Então, assim, é muito difícil você pensar como trazer essa percepção da língua, que é uma coisa muito mais geral, pra dentro de uma análise linguística, né? Isso é que ainda vou ter que dar umas voltas aqui pra ver como é que eu vou fazer. E aí, Dora, uma coisa que eu acho que pode, pra quem não tá acostumado com esse universo, você acabou de voltar do trabalho de campo, né? Então, conta pra gente também como que é como que é o trabalho de campo, como que é esse rolê, o que se faz, né? Se levanta, toma café e vai fazer o quê? Sei lá. Não, as pessoas têm mesmo essas dúvidas, acho. Então, acabei de voltar agora de São Gabriel da Cachoeira, né? Eu passei agora acho que 20 dias e já tinha ido em janeiro de 2020 uma vez pra passar um mês. Essa é a primeira vez que eu fui sem saber o que eu ia fazer. Eu fui exatamente igual as pessoas que você tá falando, que é tipo, tá, você acorda, toma café e você faz o quê? Só que eu já trabalhava com o tucano na iniciação, sabia que eu queria levar isso pro mestrado, e aí eu tava fazendo um curso sobre documentação linguística. Tinha uma orientanda da Chris Stenzel, que eu já falei sobre ela nesse episódio, aqui em São Paulo. Eu conheci ela estudava o Aicana, que é uma outra língua falada lá, e ela me falou que ela ia em janeiro. Eu falei, gente, eu vou com você. E graças a Deus eram pessoas incríveis, né? Juro, assim, a Chris Stenzel, a Chris, que é essa que eu conheci, que é a Chris Balikova, que é uma russa, e a Bruna, que eram orientandas da Chris, elas me super ajudaram, que assim, às vezes essas coisas, esse tipo de colaboração, às vezes não acontece, né? Mas aconteceu. E aí eu fui com elas pra acompanhar, pra conhecer, pra entender. E foi muito bom, porque a Chris, ela, tipo, ela trabalha lá já há muito tempo, no Rio Negro, há mais de 20 anos, assim. Então, e ela, nessa ocasião, ela estava indo para dar uma oficina pedagógica para a construção de uma gramática pedagógica para os Cótria, que é a língua com a qual ela trabalha. E eu fui acompanhar ela, mas aí foi bom, assim, porque eu fui conhecendo outras pessoas, tinha muitos antropólogos lá também, e aí eles acabaram me ajudando também a conhecer pessoas tucano. E eu falei, pronto, gente, meu mestrado tá resolvido, eu vou vir aqui gravar essas pessoas. Aí veio a pandemia. E aí eu perdi esses contatos que eu tinha feito, porque provavelmente voltaram para as comunidades, trocaram de telefone. E aí chegou agora a pandemia. Eu não sabia ainda se eu ia conseguir ir no mestrado para campo por causa da pandemia. A pandemia deu uma arrefecida, eu falei, bom, simbora, né? E aí eu cheguei lá e as pessoas que eu conhecia já não estavam mais lá. Daí eu tive que ir atrás de todo mundo de novo, assim, com ajuda, óbvio. Teve uma dessas pessoas que eu conheci, que é um cótria que eu conheci via Cris, que foi super importante também, ele me ajudou bastante. E aí eu acabei trabalhando com pessoas incríveis. E aí como funciona esse trabalho, né? Enfim, depois que a pessoa topa ser gravado e você precisa, tipo, ser muito explícito em relação ao que você vai fazer, em relação ao que vai ser feito com aquelas gravações, né? Não é uma coisa banal você chegar pra uma pessoa e colocar um gravador e uma câmera na cara dela, né? Muitas pessoas ficam super desconfiadas, os tucanos especialmente, né? Por exemplo, os barés são mais abertos, os tucanos são muito desconfiados, e acho que a gente não pode julgar, né? Eles têm todos os motivos do mundo para ter muitas desconfianças em relação aos brancos. Eles sempre acham que a gente vai querer levar vantagem em cima deles, e eles têm razões também para isso. Então, assim, você chega, você explica tudo que você vai fazer, se a pessoa topar, ela estiver de acordo, você grava. Eu queria gravar dados da língua em uso mais corriqueiros. Em alguns momentos, o que eu fiz foi, tipo,
eu tava presente, então se as pessoas, eu colocava 2 pessoas pra conversar, se elas não começavam a conversar logo, eu dava algum assunto. Então eu falava, você me conta uma história de uma vez que você passou por uma situação muito perigosa? Tipo, eu já tinha lido há muito tempo atrás algumas dicas enfim, de alguns pesquisadores do Enfield e do Levinson pra campo, que assim, é bom você tentar trazer, tipo, coisas que façam com que a pessoa esqueça um pouco daquele momento presente em que ela está. Então, tipo, essas situações de histórias perigosas. Uma coisa que eu testei da minha cachola e que deu muito certo, porque as pessoas são fofoqueiras, pedir pra falar de uma pessoa que não gosta. Nossa, gente, as pessoas começam a falar, elas engatam numa que, assim, vocês nem imaginam, assim, depois a conversa flui como... Então, tipo... Palmas isso é muito lentas pra bom, assim, você, porque Dora. depois a conversa engata, sabe? Foi ótimo esse dia. Eu e a Ceci sempre falamos que as amizades se fincam no dia em que você descobre um ódio comum. É isso, não, gente. Então, tipo, e daí as pessoas, elas esquecem que elas estão sendo gravadas, entendeu? Elas começam a falar muito. Mas ainda assim tem esse... Bom, sempre vai ter esse viés, né? Se a pessoa tá com um gravador nela, vai ter esse viés. Mas, uma coisa que depois eu fiz com o seu Alfredo, que foi uma pessoa com quem eu trabalhei um pouco mais, assim, que depois também me ajudou nas transcrições, eu ia na casa dele à tarde, às vezes, pendurava o microfone nele. Ele sempre ficava em casa, porque a esposa dele tem um problema de mobilidade. E eu deixava lá e voltava à noite pra buscar. Então, tipo, ele ficava o dia inteiro conversando dos assuntos que ele conversa com a dona Elza. E aí são dados, assim, bem livres, né? Então, isso é a parte pra gravar. Depois pra transcrever é que é o caos, porque é muito difícil transcrever numa língua que você não entende. Graças a Deus o seu Alfredo tem uma noção metalinguística, tipo, muito boa, assim. Então ele me ajudou muito, mas assim, eu, por exemplo, demorei 6 horas pra transcrever 6 minutos de gravação. Tipo, Sim. é muito, muito difícil, assim, é um trabalho do cão. E o seu Alfredo, e é isso, assim, o seu Alfredo ele tem essa noção, mas tipo, muitas pessoas não vão ter, porque, por exemplo, você quer saber qual que é o significado de um morfema. Para uma pessoa que não tá acostumado a fazer esse tipo de análise, a olhar para a língua dessa maneira, ela, tipo, não vai entender que tipo de informação você tá querendo dela, entendeu? Então daí você tem que ficar perguntando outras instâncias em que aquele morfema ocorre. Você fala, me dá mais um exemplo onde esse mi aparece. E aí, tipo, a partir disso você cria uma abstração que você entende qual que é o significado daquilo na sentença. Só que é muito difícil. Então foi muito bom que o seu Alfredo, na verdade, ele tinha trabalhado com o Ramírez já, quando o Ramírez foi fazer essa gramática. Então, ele tinha uma noção metalinguística, assim, analítica super afiada. Muito mais que a minha, ele me ajudou demais. Então, é isso. Acho que eu vou até falar o nome das pessoas com quem eu trabalhei, porque são pessoas que falaram que gostariam de ser citadas, e aí acho, enfim, que a gente tem que dar esse prestígio, né? Então, foi o seu Alfredo e a dona Elza, que era a esposa dele. Teve mais uma Elza que trabalhou comigo, e a Elza e a Dinorá foram essas da fofoca. E teve o Rafael e o Dagoberto, que também, enfim, são outras pessoas. O Dagoberto, ele inclusive está agora no doutorado na UFAM, em antropologia. E ele também me ajudou muito, assim, o Rafael é um parente dele. Então foi isso, basicamente, que eu fiz lá, né? Maravilha. Cara, e agora, né, como é que você começou, por exemplo, aprendendo tucano? Como é que a gente aprende tucano? Conta pra gente. Então, eu sou bem da teoria que, assim, você aprende falando, né? Então, assim, o meu tucano, tudo que eu sei, eu basicamente aprendi das vezes que eu fui pra São Gabriel. Mas, já que a gente não sempre tem essa oportunidade, tem uma gramática pedagógica com áudios que eu vou mandar pra Ceci, eu tenho ela no Drive, e aí ela pode, enfim, disponibilizar pros babellers. E ela é em tucano espanhol, mas acho que funciona bem, assim, pra quem fala português. A grafia é diferente, né? Mas tudo bem. E daí tem outras gramáticas também que... daí tem essa gramática do Ramírez, mas é uma gramática descritiva, é mais difícil, assim, de aprender. E talvez a gente consiga trazer um curso de tucano para São Paulo. É uma coisa que estou tentando fazer. Vamos ver se vai dar certo. Se der,
eu aviso a Ceci pra ela divulgar no Babel. Ai, vamos divulgar sim. Fiquei buscando coisas e aí eu acabei encontrando algumas leituras que nem todas são necessariamente sobre Tucano, mas que eu acho que complementam o nosso papo. A primeira é um pouquinho mais próximo do Tucano, na verdade, que chama Antes o Mundo Não Existia. Mitologia dos Antigos de Sana Queiriponra. Eu não sei quão bem, mas é uma coletânea de narrativas míticas de Sana, reunidas por Toramu Keiri e Umusi Pankorku. Edição, pera. E Umusi Panonkumu. Vou deixar o link aqui para quem quiser ler online. E aí, enquanto a Dora estava falando, eu lembrei de um livro que foi organizado pela Cris Balikova e pela Bruna Franqueto e saiu recentemente, que chama Índio Não Fala Só Tupi. Saiu pela editora Sete Letras. Deixo o link também na descrição para quem quiser ela ver. Eu tô louca pra pegar esse livro, cara. É bem legal. Só uma coisa sobre o Desana. A Desana, para as pessoas saberem, né, é uma outra etnia, é uma outra língua que é falada ali naquela região. Mas é isso, eles têm essa mitologia comum, então super vale. Isso. E aí, sugeri para vocês também irem no site do Acampamento Terra Livre, na página, na verdade, da APIB, que vai ficar o link aqui embaixo. Na página do Museu Emílio Guild, que fica em Belém, no Pará, eles têm uma parte com banco de dados linguísticos. A parte de pesquisa em linguística lá tem, então, uma parte de pasta, subpasta, e está dividido por tronco, família, línguas e tal. Então, para fuçar lá dados linguísticos. E, eventualmente, lá consultar o site do Instituto Socioambiental, na parte dos povos indígenas brasileiros, do PIB. E, além disso, tem as teses, tem uma coleção que foi publicada, inclusive, por uma editora que eu não lembro qual que é, mas as teses, enfim, também estão disponíveis online, que chama Reflexividades Indígenas, né, essa coleção. São 4 teses de mestrado que são pesquisadores tucano, que se formaram em antropologia ou filosofia, e aí eles escreveram teses, são assim, trabalhos incríveis, eu recomendo muito. Um deles já defendeu também o doutorado, tem o link da defesa dele, eu vou deixar com a Ceci, e o outro deles, o Dagoberto, ele tá também para defender o doutorado, então fiquem ligados. E ele vai defender o doutorado dele e a tese dele é escrita em tucano, tá? Então, assim, vai ser, tipo, muito, muito incrível. Eu sou vocês manteria esse alerta. Então, no audiovisual, o que vocês acharam? Tem esse filme, que é um filme inteiro em tucano. É incrível isso, é um filme que, inclusive, ganhou o prêmio no Festival de Brasília em 2020, acho. Chama A Febre. Óbvio que tem umas partes em português também, porque ele se passa em Manaus. Mas é um filme muito bom. E é isso, acho que esse é uma das grandes coisas. Tem um filme também que é O Abraço da Serpente, que a gente, inclusive, vai usar uma música dele para fechar o episódio, né, Ceci? E daí tem umas outras coisas que a Ceci também achou que ia falar, Ceci? Sim, eu acabei encontrando alguns conteúdos no YouTube mesmo. Então, vou deixar para vocês aqui um link de um TED com a Nayara Tucano, que o título é Visões do Povo Tucano. Também encontrei nessas procuranças aí, tem um projeto na UFSCar que chama UFSCar de Muitas Línguas, e aí eles vão gravando com alunos de outros contextos linguísticos aqui no Brasil. E aí vou deixar aqui no caso da Vanessa, que é estudante de terapia ocupacional e que ela é de São Gabriel da Cachoeira, e ela vai falar dela enquanto tucano ali. E aí, na parte, tipo, sempre gosto de ver se tem podcast sobre, né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou estrear a categoria autorreferência nas referências, que eu vou falar
vocês darem, quem ainda não ouviu, ouvir lá o nosso episódio 7, que é o especial Línguas Indígenas, que é quando a gente dá um panorama geral. É por isso que a gente chama de especial, inclusive, porque não é sobre uma língua. É mais um panorama geral de línguas indígenas brasileiras. E também tem um podcast de temática indígena chamado Originárias. E é isso também, né? Tô só trazendo muitas referências gerais. E, cara, eu não vou deixar o link aqui, mas uma coisa que eu descobri nessa busca, um podcast que chama La Fé Viene por el Oír, Tucano Bíblia. Catequização via estudo de língua, assim, sabe? Ou estudar língua para... aprender uma língua para catequizar, no fim das contas. E aí eu fui lá na descrição, então, esse podcast, tipo, a fé vem pelo ouvir, a ideia é reunir todo mundo na grande igreja e fazer discípulos de todas as nações, tribos, línguas e povos. É o que tá lá, gente. Não mate a mensageira. E dar a cada pessoa a oportunidade de ouvir completamente na própria língua o Novo Testamento. Não vai ficar aqui o link, não. Mas é só um exemplo, né, de... A gente tem muito estudo linguístico feito pela igreja, mas com essa missão mesmo da catequese e junto levar um epistemicídio, né? Promover um epistemicídio. O Ramírez, ele era do SIL, né, que é o Summer Institute of Linguistics, para quem não conhece. É tipo uma instituição, um instituto que, assim, foi muito importante por um lado, porque eles descreveram muitas línguas indígenas, não só no Brasil, né, no mundo inteiro. Mas era isso, eles queriam conhecer essas línguas para que pudessem transcrever a Bíblia para essas línguas. Então, é sempre um terreno bem complicado. Talvez o único uso que a gente recomenda desse podcast é se você é uma pessoa que em português está muito familiarizado com a Bíblia e tem interesse em aprender tucano, e isso vai te ajudar, beleza. Agora, catequese de povos originários, povos indígenas, é uma questão muito complicada, como a Zé falou, é uma questão de epistemicídio e traz outras questões regionais muito, muito difíceis. Então, fica mais ou menos a dica, porque o link não vai ficar. Tem que querer muito para ir. A gente não vai facilitar. Aí na arte, a Ceci achou o trabalho da artista Dayara Tucano, de Brasília. Ela é de Brasília. A gente vai deixar o link com a obra dela e um vídeo dela falando para a Sesc TV, falando sobre a arte dela. E vai ficar também o vídeo que eu mencionei antes, do canal da Asfun Rio, de Histórias e Cantos Tucanos. Foi um evento que aconteceu no Parque Lage, no Rio de Janeiro. Aliás, eu não sei se eu já posso contar. Aí, tá. A Dayara Tucano, Dayara, tá? A gente falou da Nayara com N, agora tá falando da Dayara. É uma das co-curadoras de uma exposição sobre línguas indígenas que vai ter no Museu da Língua Portuguesa. Ela de co-curadora com a professora Luciana Storto, que a gente já comentou em outros episódios aqui também. Muito legal. Recados finais, eu quero começar aqui mandando um beijo para quem nos ouve, para quem nos apoia lá na plataforma. Eu vou dar aqui em primeira mão a notícia de que quem está nos apoiando lá no Apoia-se vai poder escolher uma língua para a gente tratar aqui no Babel. Em breve vocês vão receber um contato sobre isso. Queria lembrar para vocês que todas as referências, os episódios ficam lá no nosso blog, no Medium, que a gente leva várias outras coisas também nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook. Isso. Vamos fazer um OnlyFans também, né? Acho pra juntar uma grana. E lembrar vocês que a gente tem uma playlist no Spotify que chama Torre de Dança, que a gente sobe as músicas que tocam nos episódios e nos teasers também. E as que estão lá, nem todas estão no Spotify, né? A gente também sempre sobe os episódios lá no canal do YouTube, pra quem é de YouTube. Então a gente fala, vai lá, assina o canal, sininho, piriri pororó. Campainha, essas coisas. E que eu
devia ser melhor E nisso. a gente gostaria de agradecer muito, muito a Dora por ter topado participar e por ter trazido todas essas informações incríveis e a experiência dela também, agora recentemente em campo. A gente que já se conhece de outras discussões, é sempre um prazer falar com a Dora. Então falem com a Dora. E Dora, você tem uns jabazinhos para fazer, né, também? Você tem... Uhum. Conta as suas coisas. Tenho. Eu até esqueci de falar isso na minha apresentação. Foi uma vergonha, mas é que assim, a vergonha, na verdade, é que ele tá bem largado, gente. Mas assim, sigam @_tip of the tongue _ é o meu Instagram de linguística, que eu amo muito, mas ultimamente ele tá assim um pouco largadinho, mas assim, com certeza eu vou ter que usar ele agora pra divulgar essa minha estreia no Babel Podcast. Então, quem sabe eu já não aproveito e retomo com tudo, né? Fica a dica pra quem gosta de assuntos linguísticos. Eu não falo só de tucano, eu falo de muita coisa, inclusive de coisas que às vezes eu nem necessariamente concordo, mas é um canal focado em divulgação linguística e eu acho que a gente precisa ter um pouco de tudo, não é mesmo? Então, vão lá dar uma olhada e se vocês gostarem, sigam e recomendem para os seus parentes. Muito obrigada, Dora. Fala qual vai ser a próxima música e a gente encerra aqui, então. Tá, então a nossa próxima música, que é a música final do episódio, ela foi retirada da trilha sonora do filme O Abraço da Serpente, e ela chama O Abraço da Serpente, né? Embrace of the Serpent, a theme, tipo a música de tema, de Nasqui Linares. Então, é isso, pessoal. Fiquem com essa música e muito obrigada de novo. Abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por estopimpodcasts.com.br.